Olá, turma! Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem, estejam em casa, estejam preparados para mais uma aula que vai começar agora. Vamos lá? É de extrema importância você pegar o teu material, anotar, dar print, rever essa aula para a gente dar continuidade. É importante que vocês entendam. É uma aula que tem muita informação, muita teoria, mas eu tenho certeza que vocês vão dar conta do recado. Então, vamos lá, hein? Presta atenção, vice. Núcleo celular. O núcleo celular é o cérebro da célula, é o comando, é a parte central que vai conter todas as informações, é onde vai estar os cromossomos com o nosso material genético, o DNA, é onde vai ocorrer o desenvolvimento e o metabolismo, o funcionamento da célula, ou seja, todas as funções da célula vão partir daí, do núcleo, ok? E como surgiu, né? Segundo alguns relatos, a história, né, da palavra núcleo surgiu no século XVII, né, através desse Antônio Evan, né, que ele desenhou a célula do salmão e ele identificou uma estrutura central nessa célula, do qual ele deu o nome de lumen, que significa cavidade. Então, foi a primeira vez que se falou de núcleo de célula. Aí, depois, no século XIX, Franz Bauer notou a presença do núcleo em células vegetais. Mas somente em 1831, Robert Brown aí descreveu o núcleo com mais detalhes, caracterizando como uma estrutura típica das células, né? Lembrando as três partes da célula: membrana plasmática, citoplasma e o núcleo, né? Então, nós temos no ambiente, né, dois tipos de célula, a animal e a vegetal. Vale lembrar também, né, que os únicos seres que não possuem células são os vírus, né? O restante todos têm, tá certo? Célula, né? Aí, Balbiani, ele fez um experimento, né, no que ele chamou merotomia, e esse experimento dizia o quê? Mostrava o quê? A palavra, né, merotomia, significa meropartistomia, cortar, ou seja, cortar em partes. Foi um experimento feito por esse francês, né, Balbiani, e ele quis mostrar a função do núcleo e a importância dele para uma célula, né? Então, o que foi que ele fez? Ele pegou uma célula, tá bom? Viva, e ele partiu em vários fragmentos, vários pedaços. E o que foi que ele percebeu? Que a parte que ficou com o núcleo se regenerou. E a parte que ficou sem o núcleo, ela morreu, né? Então, se degenerou. Com isso, ele mostrou a importância e a função do núcleo dentro de uma célula, certo? E aí elas foram classificadas, elas foram divididas em dois grupos, as células procariota ou procarionte e eucariota ou eucarionte. O professor aqui só está falando de célula, é núcleo, vice? É núcleo celular, núcleo da célula. Então, por que eu tenho que mostrar essas duas células, né? Essa classificação? Porque o núcleo delas é totalmente diferente. Então, vamos ver aqui. Uma célula procariota, o núcleo fica solto e espalhado o material genético, né? A característica dessa célula marcante é essa, né? A ausência de um núcleo definido. O material genético fica disperso, fica solto. Nos procariontes são encontrados ainda cromossomos bacterianos e os plasmídeos, pequenas moléculas de DNA que circulam livres no citoplasma. Como eu falei, o material genético fica... Não tem organela citoplasmática
nessa célula. Ela é muito simples, certo? Existem partículas de ribossomos que vai estar relacionada à função do ribossomo síntese proteica, né? Com a síntese e a formação de proteínas. Quem faz parte, quem tem essas células? As bactérias, as arqueobactérias e as cianobactérias. Ok? Então, célula simples, o núcleo fica solto, o material genético também fica disperso. Ok? E uma célula eucarionte, se coloca aí que tu não se esquece. A célula eucarionte, gente, é a célula que ela é protegida no núcleozinho dela por uma membrana chamada carioteca, né? Então, a eucarionte, verdadeiro núcleo, ou seja, o núcleo é o verdadeiro justamente por causa disso, porque ele tem essa membrana que vai armazenar o nosso material genético. Além do que, essa célula, ela tem dentro do citoplasma várias organelas com funções, né, específicas e de extrema importância. E elas podem formar seres uni, como uma célula, ou pluricelulares, ok? Agora a gente vai ver as principais partes do núcleo. Então, os componentes, quem são essas partes do núcleo, né? A gente vai ver agora cada uma dessas partes. Primeira parte é a carioteca, né? Que eu acabei de falar dela, que é justamente essa membrana que vai envolver, que vai delimitar o núcleo, vai proteger o nosso material genético. E ela tem o quê, professora? Ela lembra a nossa membrana plasmática. Ela tem uma dupla camada lipoproteica, né? Formada de lipídios e proteínas. Tá? A partezinha mais externa dela, vamos dizer, que fica em contato com o citoplasma, fica bem pertinho do retículo endoplasmático rugoso, e a interna dela tem várias proteínas que vão ser de extrema importância na divisão celular, que é o nosso próximo assunto. Outra coisa também que a gente encontra nessa carioteca, a gente encontra poros. Justamente esses poros vão fazer a comunicação, né, do núcleo com o citoplasma, vamos dizer assim, ok? Aqui eu mostro bem direitinho na imagem. Aqui, pronto. Ó, aqui mostra aqui mostra a carioteca. Tá vendo? Se a gente fosse pegar aqui, ó, esse pedacinho dela e aumentar, ó. Aqui mostra, tá vendo, o citoplasma, que seriam os poros que eu falei. Que é justamente essa comunicação. Ok? Alguma dúvida? Tiver, anota aí, vice. O nucleoplasma. O que é isso, professora? É uma parte líquida, tá? Que tem uma grande viscosidade e vão ficar mergulhados vão ficar mergulhados nesse núcleo, né? Onde vai estar substâncias dissolvidas ali, como os nucleotídeos e as proteínas. Na verdade, gente, o nucleoplasma, ele também pode ser chamado de cariolinfa ou suco nuclear. Tem alguns livros que ainda faz. Ele tem o quê, professora? Tem íons, tem açúcar, tem água, tem proteína, tá certo? É esse líquido, né? Essa substância que vai fazer parte do nucleoplasma vai ser de extrema importância para preencher o núcleo e para facilitar, vamos dizer, a comunicação, a transição de elementos que vai para acontecer as funções do núcleo, certo? Se ficasse um buraco, um ovo, um oco, né? Ia ser mais difícil para conseguir esse trânsito, vamos dizer assim, para conseguir a realização de algumas funções dentro do núcleo. Então, o nucleoplasma, né, essa matriz líquida, ela facilita essa parte, tá bom? Outra parte é a cromatina. Gente, o que é a cromatina? São as moléculas de DNA que estão associadas, que estão juntas com as proteínas estonas, certo? Que tá lá no núcleo. É dividido em duas partes, né? Ou em dois tipos, vamos dizer assim. Na verdade, gente, a cromatina, vamos dizer assim, é o que vai formar o cromossomo. Tá bom? A cromatina é o material genético dessa célula, tá? Então, a heterocromatina é o quê? É quando você vê
mais emaranhado, de fios mais juntinhos, mais condensados no núcleo, tá? E a eucromatina fica mais soltinha, é mais long, é mais solta e mais curtinha, tá? Aí ela passa a ser chamada de eucromatina. Ô, professora, isso aí vai fazer diferença? Vai, porque essa partezinha de estar mais emaranhada ou mais juntinha é que a gente vai ver a condensação dos cromossomos, como mostra aqui nessas imagens perfeitas, olha só. A eucromatina, tá vendo? Ela é mais soltinha, ó, mais curtinha. A heterocromatina é um emaranhado. Então, essa partezinha aqui, ó, vai começar uma espiralização, que isso a gente vai ver na divisão do núcleo, né, nas divisões que acontecem no núcleo, que é de extrema importância. Então, quando acontece essa espiralização, aí que essa condensação máxima, vamos dizer assim, aí vai formar o cromossomo, certo? Os nucleolos são estruturas densas, pequenas, esféricas, formadas por proteína, DNA e RNA. É uma região, gente, onde vai acontecer a produção de ribossomos, né? Primeiro vai produzir o RNA ribossômico, né? Que vai depois fazer parte na maturação. Qual é a função dos nucleolos? É fazer a síntese, montagem e maturação dos ribossomos. Para que é isso, professora? A gente tem que saber disso, porque aí vai ter a síntese proteica, que é de extrema importância para o metabolismo celular, certo? Então, aí a gente vê na imagem, ó, o nucleolo, certo? Então, o que é que ele vai fazer? A síntese, ou seja, vai montar, vamos dizer assim, vai estruturar e vai deixar prontinhos os ribossomos. Mais na frente eles fazerem a síntese proteica, ok? E aí a gente chega nos cromossomos, cromacor, somacorpo, são corpúsculos compactos que carregam a nossa informação genética. Os cromossomos, eles vão carregar o DNA, que contém os nossos genes, que contém as nossas características, certo? Então, cada cromossomo é constituído por uma longa e linear molécula de DNA que estão associadas às proteínas, geralmente são as histonas, né? Essas proteínas são responsáveis por manter a estrutura do cromossomo e auxiliar no controle das atividades dos genes presentes. Os genes de um ser vivo são responsáveis por definir as características físicas e particulares de cada indivíduo. Os cromossomos estão localizados no núcleo das células que compõem o ser vivo. Essa parte de cromossomos, gente, eu estou dando o geral, mas a gente vai ver ele, do que as partes que ele possui, né, com mais detalhes no próximo vídeo. Essa aula, como eu disse a vocês, ela é bastante teórica, ela pode ser até cansativa, ela pode ser até, mas ela é de extrema importância. A gente precisa saber o que é uma carioteca, a gente precisa saber o que é um nucleossomo, o que são os nucleolos, e agora a gente vai ver o cariótipo. O que é o cariótipo, professora? É o conjunto de cromossomos de cada espécie, certo? Então, quando eu pego o conjunto de todos os cromossomos de cada espécie, eu formo um cariótipo. Na espécie humana, gente, nós temos 46 cromossomos, que são divididos em pares, 23 pares. Desses 23 pares, 22 são cromossomos que a gente chama de autossômicos, que vão determinar alguma característica nossa. E um par deles, certo? Vão ser os cromossomos sexuais, que vão determinar o nosso sexo. Então, somente os cromossomos sexuais têm a metade dos gametas, porque a gente herda do pai e da mãe. Quando junta, aí dá a composição de 46 cromossomos. Cada espécie tem um número, um conjunto de cromossomos diferente. Tá bom? Ok? Então, aí mostra, né, as partes principais, né? A carioteca, a cromatina, o nucleoplasma, o nucleolo. Aí faltou ainda aí o cariótipo é o conjunto,
Eu falei mais nucleoplasto. Ah, tá tudo aí. Então é isso. Ok. Ai, professora, não gostei, não é muita coisa. Pega teu caderno, copia, faz esse desenho, vai botando assim, ó. Carioteca, membrana que envolve o núcleo. Nucleoplasma, líquido que vai favorecer a realização de reações. Cromatina é quando eu tenho as proteínas, mas é o material genético do núcleo, né? O nucleolo, ele vai ter o quê? Vai ser a formação dos ribossomos para fazer a síntese proteica. Eu não esqueci de algum. Nucleoplasma, não, tá certo. Ok. Então, vamos fazer exercício. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, a gente vai tirar todas elas. Não se desespera, não ficar nervoso, nem nada. Obrigada pela atenção, minha gente. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.